Estamos aqui mais uma vez, nosso culto de celebração e também ensino da palavra de Deus. E nós contamos com você que está aí atrás, que está na sua casa, que está na sua residência, ou que você esteja trabalhando, ou esteja reunido com algumas pessoas para assistir esse culto desta noite, que eu tenho certeza que vai falar muito com você. Enquanto você está aí ligando o seu celular, está se conectando com a gente, você também poderia compartilhar esta live com seus amigos, com seus contatos, com as pessoas que você acha que precisa ouvir da palavra de Deus. Nós temos 3 canais hoje, que é o Adete Recanto 202, nós temos no Facebook Adete Recanto e temos também o YouTube, nosso canal no YouTube. E hoje, especialmente, nós teremos aqui um convidado especial, que é o nosso pastor Leonardo, da Adete 509. Então, sejam muito bem-vindos, vocês da Adete, da 509, Adete do Recanto 202. E eu tenho certeza que nesta noite o Senhor, Ele vai falar grandemente aos corações e que você possa guardar esta palavra no seu coração, amém? Eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês, depois nós estaremos orando para começar este culto de engrandecimento, de celebração ao nosso Deus, amém? Eu queria compartilhar uma palavra que está no livro de Salmos de número 143, apenas o verso 1. Esta palavra falou comigo muito hoje pela manhã. Eu já compartilhei desta palavra em várias redes sociais, inclusive com as minhas irmãs da Adete Recanto, Ministério de Mulheres, e aprove ao Senhor, vou compartilhar com todos nesta noite. A palavra do Senhor vai nos dizer assim, livro de Salmos, número 143, verso 1, diz assim a palavra do Senhor: Atende, Senhor, a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas, responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Aleluias. Deus, meus queridos, Ele está pronto para ouvir a tua oração. Ele está pronto para atender às suas súplicas e aquilo que está no seu coração. Nós sabemos que é um momento muito difícil e quantas pessoas hoje que nem acreditavam no Senhor estão suplicando, estão pedindo ao Senhor que venha trazer um refrigério, que venha trazer ou fazer um milagre dentro da sua casa. A palavra do Senhor nesta noite vem dizer que Ele responde sim às suas súplicas e responde o seu clamor, segundo a sua fidelidade. Deus, Ele é fiel para cumprir a palavra dEle, mas Ele também age com justiça. Então, meus queridos, se você quer que Deus seja fiel a você, seja fiel ao Senhor, porque o Senhor, Ele vai olhar para você e Ele vai agir com justiça, porque é isso que esse salmo está falando nesta noite. Então, se você quer algo muito importante das mãos do Senhor, saiba que Ele vai olhar para você, Ele vai olhar para aquilo que você está pedindo para Ele. Ele pode, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele pode agir a seu favor. Mas lembre-se que Deus requer fidelidade de nós. Então, nesta noite eu te digo somente uma coisa: ser fiel a Ele. Continue sendo fiel a Deus em todos os momentos. Não renuncie a esse Deus. Não renuncie a este amor que te alcançou. Ou se você ainda não foi alcançado, saiba que Deus, Ele vai alcançar alguém da sua família, alguém que está próximo, o coração esteja amargurado, esteja esteja precisando de algo que somente Deus pode fazer. Queridos, eu quero nesta noite orar com vocês. Aonde você estiver, eu quero fazer esta oração e logo depois nós estaremos louvando e adorando o nome do Senhor juntamente com vocês, amém? Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos nesta noite, Senhor, que o Senhor venha nos abençoar, Deus querido, que
Que o Senhor venha trazer, Pai querido, uma palavra de refrigério, uma palavra, Deus querido, que possamos aprender de Ti, Senhor. Papai querido, alcança as famílias, Senhor, que estão nos assistindo nesta noite. Nós sabemos, Deus, quantas dificuldades nós teremos, estamos tendo em falar da Tua palavra, Senhor. Mas nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor permitiu que nós estejamos aqui nesta noite para compartilhar, Senhor, daquilo que o Senhor colocou em nossos corações. Abençoa cada vida, abençoa cada irmão, cada irmã que já está ligado, que já está conectado. Nós agradecemos e louvamos pela vida de cada um dos seus filhos, Senhor. Pai querido, nesta noite eu te peço, Deus, que o Senhor venha ser o primeiro aqui neste lugar e que a Tua palavra, Senhor, seja fiel e verdadeira. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, meus amados? Nós estaremos louvando nesta noite. Conosco, esta noite está a nossa pastora Caiene, que estará também louvando ao Senhor, juntamente com o Ministério de Louvor. Que o Senhor abençoe a vida de cada um. Amém? Glória a Deus. Nós queremos cumprimentar todos vocês que estão nos assistindo neste momento em conjunto hoje, né, com a Adete da 202, o pastor Wellington e a pastora Lucimar, com a paz do Senhor. Nós queremos reforçar o convite de você compartilhar esta live com as pessoas mais próximas a você, nas suas redes sociais, para que essa palavra de hoje, que foi preparada, que veio diretamente do trono do Senhor, para você, como outras pessoas, que mais pessoas sejam alcançadas. Amém? Adore o Senhor conosco nesse momento. Não há nada igual, não há nada melhor ao que se compara a esperança presença
seu coração, nós queremos passar a palavra agora para o pastor Wellington e o pastor Leonardo. Glórias a Deus, aleluias. Santo, santo, santo é o Senhor, né? Glória a Deus, que bom. Hoje nós estamos aí, né, a tropa, junto, né? Uma tropa bem especial aqui hoje. Muito bom estar para falar da palavra do Senhor. Isso era um projeto que eu tinha no meu coração, que Deus estava colocando no meu coração. Ajeita o posicionamento das câmeras, que eu dei uma mudadinha ali, só para centralizar aqui um pouquinho. A paz do Senhor, todos vocês estão nos assistindo. Paz do Senhor, povo de Deus. Que bom os nossos irmãos lá da 509. Maravilha, né? Poder estar com vocês hoje, os irmãos da 202, os nossos irmãos de outras congregações, de outros ministérios que estão conosco também. Sejam bem-vindos. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Como eu ia falando, esse projeto é um projeto que eu já tinha, Deus já tinha colocado no meu coração há bastante tempo, né? Os pastores estão, a grande maioria, com grandes dificuldades para poder estar pastoreando, cuidando do rebanho. E às vezes quando nós nos unimos, o produto final é melhor, não é? Então a ideia seria às vezes fazer um culto de domingo com os 4 pastores da região e que nós pudéssemos a cada domingo ter uma palavra para toda a nossa região do Recanto das Emas, para todos aqueles que nos acompanham, de um dos nossos pastores. Graças a Deus hoje eu estive na igreja durante o período do dia, estivemos fazendo alguns trabalhos lá e eu fiquei pensando nesse projeto, né, de estar aqui e receber o pastor Leonardo. Liguei para ele agora à tarde e tem esse tema que nós nos propusemos hoje. Deus vinha colocando no meu coração desde a nossa Santa Ceia, né? Essa relação entre a fé e a tecnologia, essa relação entre a fé e a ciência humana, né? E eu quero debater um pouco com isso, e um pouco a respeito disso com o pastor Leonardo hoje, e que vocês possam também estar enviando, né, as participações, as contribuições, os questionamentos de vocês, né? Nós não somos os donos da verdade, a verdade na verdade é Jesus. Ele é a verdade pura e simples. Então a gente absorve dele e a gente vai buscando entendimento nele. Amém, queridos? É isso mesmo, meus queridos. Então fica o convite aí para que vocês estejam participando também. Mais uma vez eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, louvar a Deus por essa oportunidade que Ele tem nos dado de estarmos juntos mais uma vez em um formato diferente, né? Não é o formato que nós estamos habituados, mas vem bem a calhar o tema que nós queremos conversar a respeito nessa noite. Então você tem liberdade durante a nossa conversa aqui, durante esse diálogo, de participar também. Você pode enviar a sua dúvida, a sua pergunta, a sua participação por meio de um comentário, que os nossos auxiliares aqui, nossos irmãos, estão a postos e eles vão direcionar para a gente a sua pergunta, o seu questionamento, tá certo? Então participe conosco. Mais uma vez fica então o convite, né, para que você compartilhe essa live com outros amigos, com outras pessoas que possam assistir agora, neste momento também serem abençoados. Então vamos lá, né, pastor Wellington? Vamos lá, né, pastor Leonardo? Vamos entrar no nosso assunto. Queridos, eu quero aqui trazer o conhecimento de vocês, o que me motivou a trazer esse tema, né, a trazer a discussão sobre esse tema, fé e tecnologia. Este mês de abril, nós fizemos a nossa ceia online, né? Nós informamos aos irmãos da congregação para que cada um deles adquirisse o seu pão, o seu suco de uva, que nós estaríamos transmitindo e abençoando, que participaríamos juntos, né? Ligados através deste recurso, dessa ferramenta, e cada um iria participar na sua casa, justamente por conta dessa questão do coronavírus. E aí surgiu, né, nas nossas redes sociais o questionamento de algumas pessoas que não achavam que isso seria algo
aprovado por Deus, né? Ah, pastor, Deus não aprova esse tipo de conduta e tal. Enfim, eu postei algumas respostas, depois se vocês quiserem, ainda está lá no nosso Facebook, não me lembro se é no Facebook ou no Instagram. Postei algumas respostas, né? Quando Jesus ele idealiza a última Santa Ceia, ele fala para Pedro e João, fala, olha, vai para a cidade, procura um homem com cântaro, segue este homem, na casa que ele entrar, vocês perguntem onde está o aposento e preparem ali a ceia, não é? Então assim, nós estamos aqui como apóstolos e esse é o meu entendimento. Nós estamos aqui como discípulos, servos do Senhor, preparamos a ceia, mas quem abençoa é Ele. Quem abençoa é Jesus, quem abençoa é o Espírito Santo, não importa se é na igreja, se é em casa, quem abençoa é o Espírito Santo. Então a gente debateu um pouco a respeito disso, né? Nós vamos continuar, se as igrejas não abrirem as portas, nós precisamos continuar com isso, mas eu queria saber, pastor Leonardo, qual é a sua visão a respeito disso? O que o senhor acha disso? Bom, o que eu vejo? Em primeiro lugar, eu quero me apresentar aqui para os irmãos, talvez os irmãos ainda não me conhecem, assim, eu sou dessa área de tecnologia, né? Eu sou formado em análise de sistemas, eu trabalho com desenvolvimento de sistemas já há aproximadamente 10 anos, sou formado nessa área e trabalho atuante, né, nessa área. Então, assim, a tecnologia ela está presente na minha vida o tempo inteiro. E não só na minha vida. Você que está assistindo a gente neste momento, significa que, de alguma forma, a tecnologia chegou até você. E quando a gente fala de tecnologia, a gente não está se referindo apenas à internet em si, né? A esse meio de comunicação. Mas a televisão em si é uma forma de tecnologia também. E aqui no Brasil isso existe já há pelo menos desde 1950, a televisão aqui. Então qual é o lar hoje, pastor Wellington, que talvez não tenha um televisor na sua casa? Então, se houver ainda, que eu acho difícil que exista um lar sem televisor, só realmente uma pessoa que não tenha condições financeiras para isso. Mas quem tem, com certeza tem isso. Então, o que é interessante a gente pensar? Que a gente está cercado por tecnologia. As instituições bancárias, se você tem uma conta bancária, tem tecnologia envolvida. Como eu disse, se você tem uma TV em casa, tem tecnologia envolvida. Inúmeros são os exemplos que nós podemos citar aqui, onde a tecnologia está presente. O que eu vejo nesse cenário que o senhor citou aqui, a questão da Santa Ceia, que precisou ser transmitida online lá na congregação. Em primeiro lugar, a palavra do Senhor nos diz que nós estamos sujeitos às autoridades. Então, há um decreto que foi lançado aí pelo governador, e isso se estende pelo Brasil inteiro, que as igrejas não podem funcionar com cultos presenciais. Nós, pastores, então, conversamos, e o nosso próprio pastor presidente, o pastor Ronaldo Fonseca, deu o aval para que nós pudéssemos fazer neste período, então, que não podemos ter os cultos presenciais, para que nós pudéssemos ter os cultos online, né? Então, é a forma que a igreja tem achado, é a forma que nós temos encontrado de continuar tendo uma mínima comunhão com os irmãos. É claro, queridos, é claro que não substitui, eu gosto muito de falar isso. Uma ligação que você faz para alguém não substitui o aperto de mão que você pode dar, o abraço que você pode dar. Mas nós precisamos nos adaptar às situações que nós temos vivido. A grande situação, a grande verdade que eu vejo, então, pastor, é uma verdade de adaptação que nós temos feito. Então, assim, será que o fato de Jesus abençoa ou não abençoa essa Santa Ceia? Eu acredito que sim, que Jesus sim abençoa. Porque, como o senhor bem diz, quem faz a obra é o Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus, como o Pai e o Filho, os três, né? Pai, o Filho e o Espírito, eles são onipresentes, oniscientes e onipotentes. E a qualidade de onipresença diz que ele pode estar em todos os lugares. Então, quando há dois ou mais ali reunidos no seu nome, a Bíblia diz que ele se faz presente. Aí no seu lar, você invocando o nome do Senhor, tenha certeza que ele também se faz presente na sua vida. Veja dessa maneira. Eu peguei um texto aqui, pastor Leonardo, do Twitter, né? De
uma pessoa que tweetou justamente sobre esse tema, fé e a tecnologia. Ele diz aqui uma coisa que eu achei bem interessante em 2 parágrafos. A tecnologia, fruto da inteligência e do engenho criativo humano, quase sempre é algo bom, que proporciona meios para que as pessoas vivam mais e melhor. Permite, por exemplo, que se envie esse artigo do outro lado do mundo ou ao outro lado do mundo e em poucos minutos possa ser inserido na edição de um jornal. Mas nem toda inovação tecnológica promove a dignidade humana. Basta citar como exemplo as armas de destruição em massa, as pesquisas com os seres humanos vivos, inclusive os embriões tratados, objetos descartáveis. A tecnologia não exclui a fé. Eu me recordo, pastor Leonardo, que quando eu estava no meu seminário teológico, o meu TCC, né, trabalho de conclusão de curso, eu fiz um trabalho cujo nome, o tema era nichos eletrônicos, né? Há mais de 10 anos atrás, a gente via esse crescimento da tecnologia e da espiritualidade, vamos dizer assim, né? Na verdade, da religiosidade. Grandes ministérios começaram a fazer os seus telecultos, né? E é importante. A gente já tinha um telecurso, né? Agora, só um aspa aí que eu quero abrir, que o senhor falou algo que eu achei bem interessante. É importante a gente falar dessa diferença de espiritualidade e religiosidade. Exatamente. Porque muita gente pode pensar que é a mesma coisa, mas são completamente diferentes. Então, assim, eu fiz um trabalho de conclusão de curso cujo nome era Nichos Eletrônicos. A gente percebe em algumas denominações a presença dos santos, né? E a pessoa leva o santo para casa. Uhum. E ela coloca aquele santo dentro de um nicho e ora para aquele santo, e o santo está dentro de casa. E na década passada isso foi transferido para o televisor, né? Sim. A gente percebeu que alguns sacerdotes, alguns pastores que tinham programas em televisão falavam: coloca um copo de água aí em cima da televisão, eu vou orar agora e Deus vai abençoar a sua água. Tô aqui com um conjunto aqui de vassouras ungidas. Eu já vi isso também, né? O pastor ungia a vassoura e muita gente acreditar. Eu hoje, pastor, eu penso o seguinte. Quando acabou os televisores de tubo, eu achei isso fantástico, né? Porque a pessoa não podia mais colocar o copo em cima da televisão. Do lado só. E aí, assim, acabou um pouco esse nicho do orar pela água em cima do televisor e tal. Para mim foi uma providência de Deus essa questão dos televisores de LED, LCD, que foram os primeiros, plasma, né? Enfim. A tecnologia, ela realmente é resultado, e eu penso que a tecnologia é resultado de uma inteligência humana, mas que foi dada por Deus. Com certeza. Que nos foi repassada por Deus, ela foi vivida por Jesus. Eu separei um texto para vocês que eu gosto muito, em Lucas 4, 5. Nos meus estudos teológicos, eu mergulhei um pouco nisso aqui e quero compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que o Espírito Santo discerniu no meu coração. Fala assim, olha, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 1. Capítulo 5, verso 1. Aconteceu que, ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, o que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Eu vou ler só até aqui, porque aqui já serve de base para essa conjectura. Barco é uma tecnologia, pastor. Sim. E isso é importante falar, só mais um parênteses, pastor. Porque pessoas às vezes pensam que tecnologia é só aquilo que é um eletrônico, um eletrodoméstico, e não. Cada época tiveram suas tecnologias. Tiveram as suas tecnologias reveladas. reveladas. Existem até hoje. A roda.
Sim, a roda. A roda. Eu acho que é a maior tecnologia que A maior tecnologia que existe. Mas vamos voltar aqui para Jesus. Então Jesus, ele usou o subterfúgio da tecnologia, não é? Um barco. Interessante que eu estudei a respeito disso, e a gente sempre percebe que nesse horário da manhã o vento vem do mar para a praia. O vento, quem está de frente para o mar sente, né, a brisa no seu rosto, porque o vento está vindo do mar para a praia, da água para a areia. Certo. A palavra diz que Jesus ele se assenta, ele entra no barco, tinha uma multidão que apertava ele, quer dizer, aquela multidão impedia que Jesus, às vezes, ministrasse, ensinasse o que ele queria ensinar. E aí Jesus fala, olha, afasta um pouquinho o barco da margem. Por quê, queridos? Porque as pessoas não iam entrar dentro da água. Então, mais uma vez, ele usa da tecnologia em favor da palavra. Certo. Não é isso? Certo. Ele se afasta um pouco da margem, acredito que aquela multidão que seguia Jesus fica ali na areia, a propagação do som, nessa circunstância, ela é beneficiada, porque as ondas são impulsionadas em direção, reverbera o som. Ele estava ali em uma posição confortável e conseguiu ministrar a palavra. Mas percebam, e aí é onde eu vou entrar aqui nas minhas considerações. Percebam que Jesus, ele utilizava uma ferramenta para cada determinado momento. Às vezes ele subia no monte, às vezes ele subia no barco, às vezes ele ia pregando pelas ruas, pelas estradas. Às vezes ele estava no meio da multidão. Às vezes ele estava no meio da multidão. Mas Jesus sempre primava por estar no meio das pessoas. Ok? Então o fato de nós termos uma tecnologia hoje que nos proporciona assistir uma pregação, um ensino de dentro de casa, isso não quer dizer que vai substituir, ok? Esse é o grande ponto. Essa possibilidade confortável de você assistir o teleculto não substitui a necessidade de estarmos juntos. Até a gente brinca, né, pastor? A gente fala do telegabinete, né? Às Sim, vezes a gente atende um membro da igreja com alguma dificuldade e tal. E às vezes, já pensou, irmão, se todas as vezes que o irmão tivesse uma dificuldade, por mais simples que fosse, a gente precisasse se deslocar até a casa dele e tal, para falar uma palavra. Hoje, a tecnologia ela facilita isso. Às vezes, daqui, eu consigo levar uma palavra, eu consigo levar uma palavra para alguém que está precisando, né, daquela palavra em minutos, né? Assim, hoje todo mundo tem uma vida agitada, não é verdade, pastor? Todo mundo tem uma vida agitada. Quase todo mundo trabalha ou tem uma atividade extra. Poucos são as pessoas que têm uma disponibilidade 100% para a igreja. Então, nesse sentido, a tecnologia ela ajuda muito a nós podermos atender mais pessoas. Voltando à questão aqui do teleculto, isso que a gente está vendo. Como eu disse mais cedo, é uma adaptação que nós tivemos que fazer. Mas exatamente. A igreja precisa entender que isso é um período passageiro e que não substitui, como o pastor Wellington bem disse, um culto presencial. Não substitui a comunhão com o irmão. Eu volto a dizer a frase que eu falei há pouco. Um oi pelo WhatsApp, por exemplo, não substitui um aperto de mão. Nunca vai substituir. Nunca vai substituir. Você sabe algo que eu vejo na televisão o tempo todo, pastor? Vou falar aqui coisa de gordo agora. Que eu vejo na televisão o tempo todo. A gente vê aquelas comidas passando, o pessoal ensinando a receita e parece uma coisa maravilhosa. Mas tem duas coisas que a tecnologia ainda não proporcionou pra gente. É por meio de uma televisão dessa, eu senti o cheiro daquela comida e senti o gosto. Mas quando eu faço aquela comida presencialmente, ou estou na casa de alguém que faz, eu consigo sentir o cheiro e consigo comer, provar verdadeiramente daquela comida. Então eu percebo que por mais que eu veja aquilo e meus olhos saltem com o desejo de comer, eu não vou conseguir satisfazer os outros sentidos do meu corpo. Então é da mesma maneira, querido. A gente está em um culto online, você está acompanhando a gente. Eu não tenho dúvidas que o Espírito Santo está falando ao seu coração,
mas você não pode tomar isso como uma doutrina e dizer, poxa, a partir de agora eu não preciso mais de igreja porque da minha casa eu posso assistir o meu culto e está tudo certo. Nem é a recomendação bíblica. No livro de Hebreus, a gente vai encontrar o escritor aos Hebreus, capítulo 10, você deve estar com o texto aberto, se não me engano, versículo 31, diz que nós devemos congregar. 25. Você pode ler? Hebreus Capítulo 10. 10, 24. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, olha que interessante. Se aqui, quando o escritor aos Hebreus escreveu, o dia já estava se aproximando, quanto mais agora. Eu gosto de falar uma frase, irmão, que o apóstolo João diz assim, ó, filhinhos, é já a última hora. E eu costumo dizer que nós estamos vivendo já os últimos minutos da igreja na face da terra. E isso não é o foco da palavra de hoje, mas você consegue perceber por tudo que está se passando no mundo, certo? Então, o dia está se aproximando mais. Então, mais do que nunca, o que a Bíblia está falando? Olha, quanto mais perto chegar o tempo, mais é possível retornarmos às nossas atividades. Querido, o culto ao vivo ele tem que ser uma possibilidade. Poxa, hoje eu não pude ir para a igreja de jeito nenhum. Então, está tendo culto ao vivo, eu vou acompanhar. Mas isso não pode ser uma regra para a sua vida. Não substitui. Não substitui, em caso de possibilidade, estarmos juntos. Exatamente. Estarmos juntos. Assim que começou esse período pandêmico, né, no Brasil, eu lancei um primeiro vídeo, né, para os irmãos, enfim, fiz algumas considerações. E uma das considerações foi de que nós agora tínhamos muito desejo de estar na igreja e não podíamos. O papel se inverte. Né? Eu sou pastor já há vários anos e eu percebo que muitas pessoas, em muitas ocasiões, não vão à igreja cultuar a Deus porque não querem e não porque não podem. É verdade. Então, hoje é um tempo muito importante que nós possamos raciocinar em que antes eu podia e não queria. Hoje eu quero e não posso. Mas o ser humano ele tem a capacidade de se acostumar com tudo, pastor Leonardo. Essa é a questão. E a minha grande preocupação com esse processo é o quê? É que o crente, que o cristão, ele se acostume a cultuar a Deus apenas de casa. Essa é uma preocupação geral, pastor. Essa é a minha grande preocupação. Eu acredito que todos os pastores hoje sofrem com isso. Porque a incerteza de como vai ser depois desse período. Alguém disse aí que o mundo já não vai ser mais o mesmo depois dessa crise. Eu acredito sim. Mas a gente tem medo que mude para uma situação ainda mais difícil. Para uma situação mais pejorativa Exatamente. do que a de hoje. Exatamente. Eu penso hoje que essa possibilidade que nós temos de estar ministrando a palavra é uma possibilidade viável, né? Assim como esse rapaz comentou aqui, tuitou, né? É viável, mas a tecnologia não substitui a fé. E a fé não começa somente quando termina a tecnologia, quer dizer... É possível conseguir. A fé não começa somente quando termina a tecnologia. Quando começou esse período, eu comecei a conversar com a igreja para que nesse período nós continuássemos servindo ao Senhor. Tanto é que às vezes vocês percebem que a gente está transmitindo o culto e eu falo assim, vamos ficar de pé, abaixa a sua cabeça, feche seus olhos para que nós possamos orar. Por quê? Eu não sei se você faz aqui, pastor, mas lá na igreja eu faço até o momento da oferta. Sim, eu estou Eu faço fazendo. o momento da oferta e eu falo, ó, separa aí a sua oferta, Separa, eu vou orar agora e depois sim. você traz. Depois traz a oferta na igreja. Por que eu falo isso, queridos? Quantos de nós estamos cultuando a Deus sentados? Quantos de nós estamos cultuando Deitado. Não é? Poderiam, eu falo para muitas pessoas, falo assim, olha, não use a sua enfermidade como desculpa para não servir a Deus. Por quê? Porque
essa enfermidade pode se perpetuar na sua vida. É importante que a parte assim, quando Salomão vai escrever lá no livro de Eclesiastes, olha, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor, eu quero trazer esse versículo para os nossos dias, irmão. Guarda o teu pé quando você entrar na presença do Senhor, porque hoje, embora nós estejamos privados de estar no templo, nós temos que lembrar duas coisas, que o templo somos nós, que nós somos a habitação do Espírito Santo, e outra, que a reverência ao Senhor precisa continuar existindo. A Bíblia fala, olha, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. E dentro desse assunto ainda, pastor, eu queria trazer 2 pontos aqui. Nós temos um pastor que aprendemos muito com ele, o pastor Carlitos Paz, estivemos lá na primeira igreja batista, ali em São José dos Campos, em São Paulo. Hoje é a igreja da cidade, né? Hoje é a igreja da cidade, uma igreja imensa, acredito que hoje mais de 10 mil pessoas. Mais de 10 mil membros ali na igreja. O templo é um templo gigantesco, cabem milhares de pessoas de uma só vez, e eles têm tantos membros que não conseguem comportar todas as pessoas de uma só vez no culto. Então, no dia de domingo, são pelo menos 4 cultos, se eu não estou enganado, para que todos consigam participar. E esse pastor, ele fala o seguinte, que a igreja já não é mais como antigamente. Você pode ficar até um pouco preocupado com essa afirmação, mas eu acabo concordando com ele no sentido que ele diz, que a igreja já não é mais como antigamente. Por quê? Porque nós não vivemos mais antigamente. A sociedade evoluiu. É claro que a palavra do Senhor diz que pode passar todas as coisas, mas a palavra de Deus não passa, verdadeiramente. Isso não pode passar de maneira nenhuma. Deus é um Deus de princípios. Princípios não passam. Penso, pastor, que essa grande questão, ela precisa ser balanceada, né? Existem questões que são culturais e que a Bíblia faz sugestões a respeito dela, né? Eu costumo dizer que são verdades sugeridas, que a Bíblia faz algumas sugestões a respeito de alguns comportamentos. Mas existem verdades que são absolutas. São princípios, verdades absolutas. Não mudam. Então, assim, princípios não mudam. Deus é Deus, tem que ser adorado e tudo mais. Mas, se ferramentas chegam como Jesus usou o barco, que era uma ferramenta que ele tinha disponível, ferramenta apenas. Eu não vejo problema em utilizarmos as ferramentas que tem disponível hoje, desde que aquilo seja usado para a glória de Deus. Claro, ok? Desde que isso seja usado para a glória de Deus. Eu quero citar aqui, pastor, uma experiência que eu vivi recentemente. Nós fizemos também a nossa Santa Ceia, ali na igreja, no último domingo, né? Domingo passado. Nós não fizemos a Santa Ceia online. Eu fiz a Santa Ceia presencial. E é tão importante nós vermos isso, que essa parte online não pode substituir a presencial. E eu pude ver isso. Então já tem mais de um mês, né, que as igrejas estão de portas fechadas. Infelizmente. Para nós, irmãos, que vivemos igreja, a gente costuma dizer que isso aqui é a nossa vida. A nossa vida. É a nossa vida. Então parece que uma parte da nossa vida foi tirada, digamos assim. Não é bom. Para quem é dedicado à obra, para quem ama a obra do Senhor, isso está sendo um martírio. Mas eu pude ver no domingo de manhã, nós dividimos grupos para que fossem até a igreja tomar a Santa Ceia. Foi uma estratégia que eu decidi adotar. Graças a Deus funcionou. E o que eu vi? Eu vi a sede que os irmãos estavam de buscar a Deus. E a minha oração é para que isso continue, para que essa chama não se apague. Cada grupo que entrou lá, eu cheguei a comentar com o pastor Wellington, eu via desejo das pessoas de orarem. Teve grupo que chegou, irmão, que foi chorando do início até o fim. Infelizmente foram poucos minutos que nós podemos estar juntos. Eu dividi, foram grupos de 25 minutos só. Então eu percebi essa sede. Mas o meu desejo é que isso, irmão, você não tenha tido aquela sede momentânea, foi lá na igreja, buscou o Senhor, aí tá bom, agora eu vou poder assistir culto online de novo. Não faça isso. Mais uma vez a gente reafirma que isso não pode substituir. Vamos dar uma juntada aqui nas ideias, uma reunida aqui no raciocínio. Então a tecnologia é boa. É boa. É aceitável. Sim. Até determinado ponto. Claro. Até o ponto em que este recurso não nos impeça de estarmos juntos. É isso? Exatamente. Ele tanto nos aproxima como pode nos separar. Pode nos afastar. Agora perceba que é uma questão de decisão.
Uma questão de Essa decisão. questão de decisão, a gente sempre vai poder escolher isso ou não. É uma questão de decisão. Eu, ano passado, fiz uma pregação na igreja do pastor André. E eu havia assistido a um seminário, chamado Seminário de Prevenção ao Suicídio, com uma pessoa assim, extraordinária que conheci durante esse período, pastor Ayrton Williams, da Igreja Presbiteriana. O pastor Ayrton Williams, ele é aconselhador bíblico, né? E ele trouxe para nós uma perspectiva psicológica, emocional e espiritual do tratamento das disfunções psicológicas e emocionais. E ele fez uma narrativa muito interessante, pastor. Ele abriu uma nova perspectiva na minha visão. Ele fez a seguinte consideração, ele falou assim, olha, hoje a humanidade ela está dividida em duas grandes colunas. A coluna dos criacionistas e a coluna dos evolucionistas. Se não é evolucionista, é criacionista. Ok? E ele traçou algumas características dessas duas grandes colunas, né, da nossa humanidade. Existem exceções? É óbvio que existem, queridos. Mas as regras, elas são ditadas pela maioria. Okay? As regras, elas são determinadas pelo um senso geral, né, de todas as coisas. Então, observa que a teoria do criacionismo, ela difunde que a vida humana, até o planeta Terra, até o universo surgiu ao acaso. Por acaso. Por um acaso, uma partícula colidiu com a outra, explodiu, e aí surgiram os planetas, os sistemas, a Terra, e surgiu a água, e uma molécula se juntou com a outra, surgiu a vida. Tudo obra do acaso. E aí foi se adaptando. E aí foi se adaptando, evoluindo, enfim, somos o que somos hoje, mas a culpa de nós sermos o que somos hoje é do acaso. Por uma perspectiva criacionista, evolucionista, né? Então, quando a gente entende que a evolução, ela não tem compromisso nenhum com nada. Você não tem objetivo, pastor Leonardo? Pois se você é obra do acaso, como é que o senhor tem objetivo na vida, pastor Leonardo? Fica uma coisa contraditória, né? Não tem. Em contrapartida, quando a gente pensa no criacionismo, a gente percebe que um Deus todo-poderoso, soberano sobre todas as coisas, ele vem e cria todas as coisas para um determinado fim. Para um determinado propósito. Desde sempre Deus teve o seu propósito. Vocês percebem que essa reflexão, esse confronto, né, de pensamentos entre o criacionismo e o evolucionismo, ele gera em nós a necessidade de que nós tomemos uma decisão. Claro. Porque se você é obra do acaso, pastor Leonardo, Tanto faz como tanto faz como tanto fez estar aqui. Tanto faz como tanto ou fez. Ou as suas escolhas, né? Ou as suas escolhas não teriam consequências, porque é o acaso que rege todas as coisas. Mas quando a gente entende que Deus nos criou com um propósito, e aí eu vou lá para Gênesis, pastor. Eu vou lá para Gênesis. Eu gosto muito de tecnologia. Eu sou uma pessoa que gosto muito da tecnologia. Depois a gente vai tirar uma foto aqui para você ver no estúdio. Aqui, mas a tecnologia, ela não pode substituir a comunhão. A tecnologia não pode se sobrepor às verdades absolutas de Deus. Sabe como eu vejo essa questão, pastor? Muito como uma questão assim do pecado. O pecado a gente sempre tem a escolha de cometer ou não. A gente sempre tem a escolha do certo, do errado, da porta estreita, da porta larga. E é interessante que essas analogias bíblicas a gente pode sim usar essa analogia bíblica para essa situação que nós estamos vivendo. Sim. Perfeitamente. Então, é uma questão de decisão. A tecnologia é boa, como a gente viu agora há pouco, ela é ótima, ela é maravilhosa. Ela aproxima as pessoas, mas ela, ao mesmo tempo que é boa, ela pode trazer a possibilidade de um pecado mais rápido.
um Sim. site que eu acesso ali, Sim. em um clique, eu posso já cometer um pecado por conta daquilo. Então tudo é uma questão de escolha, uma questão de decisão. E cabe a quem? A cada um de nós. Nós estamos aqui como instrutores, nós estamos aqui como pessoas que estão dando norte. Faça dessa maneira, Nós faça estamos, assim. a grande verdade, pastor Leonardo, é que nós estamos aqui com o objetivo de formar na cabeça de vocês que estão aí um raciocínio lógico, coerente, E mas pautado na um Bíblia. raciocínio de fé, Claro, pautado nas escrituras sagradas. Mas acima de tudo, por mais que nós queiramos tudo isso, que você tenha um raciocínio coerente, que é o que a gente está tentando fazer aqui, a decisão final não cabe a nós. Cabe a vocês. A decisão final cabe a cada um de vocês. Cabe a cada um de vocês. Quando eu falo assim, ó, vamos voltar para Gênesis. Deus começa no primeiro, segundo, terceiro, quarto, sexto dia a criar o homem. E aí ele fala assim, olha, não é bom o homem estar só, não é bom. E uma câmera não substitui a companhia de uma esposa, de filhos, de um amigo, de um irmão. Nunca vai substituir. A tecnologia nunca vai substituir os relacionamentos. Eu entendo isso por quê? Porque Deus, ele revela. Não é bom que você fique só. Aí ele vai lá e escreve a carta de Hebreus, olha, não deixa de congregar não, como é de costume de alguns. E sabe o que é interessante? O próprio Deus se relaciona com o homem. Se relaciona E com o nunca homem. deixou de se relacionar, mesmo depois que o homem peca, Deus sempre encontrou maneiras para que o homem tivesse um grau ali de relacionamento com ele. É claro que o homem vivia uma comunhão plena, vou dizer assim, lá no Jardim do Éden. Depois que o pecado adentra no mundo, esse elo se rompe, mas o que Deus faz? Olha, eu vou usar agora profetas, eu vou usar sacerdotes, O Espírito Santo. o Espírito Santo, mas Deus sempre desejou ter relacionamento. Eu sempre com o homem. penso, pastor Leonardo, que Deus também é tecnológico. Ah, com certeza. É espiritualmente tecnológico. Por Com quê? certeza. Eu leio a Bíblia e eu sou muito prático nessas interpretações. Assim, eu penso que Deus não quer trazer confusão para a cabeça da gente. Então eu percebo 3 períodos na Bíblia que são fantásticos. Primeiro, parte do Antigo Testamento, o povo precisava de um pai. O povo precisava de um pai, o povo precisava de um líder, o povo precisava de um rei. Deus vem e se apresenta como tal para suprir a necessidade. Eu acho fantástica a passagem onde o povo pede um rei. Samuel sobe e fala, Senhor, o povo quer um rei. E Deus fala assim, olha, fala para o povo que eu sou o rei deles. Eu já sou tudo que eles precisam. Eu sou tudo que vocês precisam. Aí, como a gente precisava, pastor Leonardo, de uma reconciliação perfeita com Deus, ele vem como Salvador. Isso é algo tremendo, me faz chorar, pastor. Não tem jeito. Ele se faz de Salvador, ele não abre mão do relacionamento. Aí é onde eu quero entrar. Ele abre mão da glória, mas não abre mão do relacionamento. É algo tremendo Cara, isso demais. é fantástico. Por quê? Você percebe que Deus, ele sempre está buscando uma forma de estar conosco e nos abençoar. E aí Jesus vem, cumpre todo o plano da salvação. E aí, aparentemente não precisava que Deus estivesse e falasse, olha, eu vou deixar um consolador. Eu vou deixar um consolador para vocês, para que ele vos convença dos vossos erros, dos vossos pecados. Pastor, eu pensando que como Deus cuida das épocas, cuida de tudo. Vamos imaginar, irmão, se hoje a gente não tivesse a possibilidade da internet, como a gente tem. Se isso fosse, por exemplo, lá na década de 70, que estivesse acontecendo essa pandemia, década de 80, que a internet não era algo disseminado, e as igrejas fechassem como no dia de hoje, e não tivesse essa forma de comunicação, como será que seria, pastor? Eu acredito que devido a esta a uma mudança cultural, os crentes iam gerar uma forma de se encontrar. Claro, é o que eu quero dizer. Em todo o tempo, para todas as situações, a gente vai encontrar uma forma de se adaptar. Encontrar uma estratégia. Uma estratégia. Então, é isso que é importante ser passado. Isso é uma estratégia. Eu penso que esse momento tecnológico hoje,
não é que substitui, mas que está suprindo a necessidade de cultuar a Deus, de aprender, de receber uma palavra, esse momento tecnológico é uma ferramenta. Assim como o barco foi. Assim como aquele barco foi. Então, eu penso que hoje nós temos que usar, nós temos que subsidiar, sim, ok, mas isso não substitui o relacionamento. Deus não abre mão de se relacionar com a humanidade. Quando a humanidade precisa de um pai, ele é pai. Quando a humanidade precisa de um rei, ele é rei. Quando a humanidade precisa de um salvador, ele é um salvador. Quando a humanidade precisa de um consolador, ele se faz um consolador. Deus faz, em resumo, E ele se relaciona. Ele se relaciona suprindo a necessidade. Eu pregava, pastor, mais de 10 anos atrás, numa universidade ali na Taguatinga Sul. Um grande amigo, pastor angolano. Como era o nome dele, pastor Lúcio? Adelino. Ele era dono de uma faculdade em Taguatinga Sul. E a gente pregava lá uma vez por semana, acho que era às quartas-feiras. E eu usei o texto de Isaías, quando Isaías fala assim: ei, vem, comprai sem dinheiro aquilo que não tem preço. E eu não sei se vocês reconhecem ou se vocês conhecem o contexto histórico disso. Os historiadores dizem que quando Isaías escreveu esse texto, Isaías muito provavelmente estava próximo de uma feira, onde as pessoas estavam oferecendo os seus produtos. E Isaías usa esse subsídio para alcançar aquelas pessoas naquele tempo, naquele momento. E aí eu elaborei, formulei um sermão em cima disso, por quê? Irmãos, o que eu vejo hoje é Deus buscando de todas as formas se relacionar conosco. Você passa numa rua, tem um cartaz lá dizendo: olha, Deus tem algo especial para você. Você liga o rádio, tem uma palavra que está falando, Deus falando no seu coração. Você abre a internet, Deus está falando no seu coração. Você encontra uma pessoa, sai na rua, pessoas estão falando. Sabe, assim, a impressão que eu tenho, pastor Leonardo, é que Deus está usando todas as ferramentas para que nós o conheçamos. E é interessante, eu acho assim, que até você citou o rádio. Hoje talvez você encontre até mais rádios evangélicos do que não são evangélicos. Seculares, né? Então perceba que a mensagem precisa ser transmitida. E é uma incumbência também da igreja passar essa mensagem. E a Bíblia fala assim: se nós nos calarmos, as pedras clamarão. É uma maneira, querido, de nós estarmos transmitindo, anunciando a mensagem do Senhor. Nós estamos quase caindo no Instagram, viu, queridos? Okay? É uma maneira de nós passarmos isso, né? De nos relacionarmos verdadeiramente. Um outro exemplo que eu quero citar para o senhor, pastor, uma experiência, na verdade. No domingo mesmo, depois de servir a ceia na igreja, eu fui até a casa de um casal de idosos lá da igreja, até o pastor Manuel, abraço, pastor Manuel, e a sua esposa, irmã Maria. E ela me contando, pastor, e aquilo ali eu achei muito tremendo, mas triste ao mesmo tempo, porque ela disse: olha, meus filhos vêm aqui em casa, eles deixam a compra aqui na porta e vão embora, porque não pode me abraçar. Não pode abraçar. Porque eu não posso. Então eu estou esperando esse tempo passar, porque eu estou morrendo de vontade de dar um abraço no meu filho. Não substitui. Quer um outro exemplo? Ó? A gente vê isso passando até nos jornais, uma cena triste, inclusive, de idosos ou até não idosos que estão aí com esse problema de saúde, né, a crise respiratória e tal, estão nos seus últimos momentos, e a tecnologia é usada para aproximar do seu ente querido. Bota em um tablet, consegue ver o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, mas eu tenho certeza que o grande desejo daquela pessoa que está ali era estar abraçando, era estar junto. Pastor, para que esse grupo que está no Instagram, nós também estamos no YouTube e também estamos no Facebook, ok? Então, o Instagram encerra daqui 1 minutinho, 1 hora de transmissão, acaba, 3 minutos. Eu não quero que você perca essa consideração que eu vou fazer, porque eu acho que ela é muito importante para nós. Essa consideração é a respeito de quê? Deus, ele é responsável por todas as tecnologias.
Deus é responsável pelo que nós inventamos. Então, ele permite que isso seja feito para que nós possamos realmente ser beneficiados. Mas não abre mão do relacionamento. Não abre mão da comunhão. Não abre mão da proximidade. Não abre mão do calor do relacionamento. Sabe? E eu quero que nós possamos usar, sim, todo tipo de tecnologia que seja benéfico para o bem, para a vida, para a verdade, para o evangelho, para a salvação, de uma forma não liberalista, mas de uma forma livre em Cristo Jesus. Podemos ser livres em Cristo Jesus. Então, não vamos abrir mão da nossa comunhão quando este período passar. Deixa eu fazer menção de algumas pessoas que estão com a gente, pastor. Se vocês quiserem migrar para o Facebook ou para o Instagram, ou para o YouTube, ok? Vocês que estão no Instagram, vocês podem fazê-lo, Adete Recanto 202, ok? A irmã Lídia, que bom, Karina, Igor, Edson Reis, irmã Francineide, Ana Carolina, a Carolzinha, minha Sarará, como é que você está, minha filha? Tudo bem? Opa, eles sempre estão acompanhando a gente. O Sono Kumar também, da Índia, está com a gente. Fala com ele em inglês aí, pastor Léo. Hello, my dear. I would like to thank you for you that are watching this live. Pastor Sunny Kumar, he is missionary in Punjab state in India. We are very glad to have you here. So it's a pleasure for us that you are watching this live. And if you want, and if you can, please share this with someone else. Or someone could be blessed, right, with this word. We thank you a lot. Então vamos lá, Alcineide Alves, irmã Luísa, missionária Luísa, que bom. Suelen Araújo, que bom. Irmã Joana, Gabi, Francisco Menandro. Ô meu amigo, você tá aí, saudades de você, viu? Que coisa boa. Nossa irmã Ivone, a irmã Vanessa, Antônio Elisandro, Eisandro na verdade. Elisandro? Vanderlei, Lúcia Lemos, Mauro Santos, Silvia Bezerra, Ailton Melo, ok, Marcos Felipe, meu filho, Deus te abençoe, Mônica Silva, Adriane Paiva, prima, lá no Rio de Janeiro, que bom, prima, Deus te abençoe. No Instagram, o Ricardo, José Soares, Elisama, a irmã Cleide, pastor Ajalon, que bom, pastor Ajalon. YouTube, a Anne Rocha, tá lá no Goiás. E o pastor Moisés Mendes. Reverendo. Detonador. Glória a Deus. Eu também quero agradecer aqui algumas pessoas que estão nos acompanhando, né? Pela nossa transmissão online no Facebook da página DET 509. Nós já agradecemos aqui ao nosso missionário da Índia, né? Que está aqui conosco, o pastor Moisés. Também quero mandar um abraço especial para os membros lá da nossa igreja, ali da DET da 509. Tem o meu obreiro ali, braço direito, um desses, né, que é o Leonan, o tesoureiro da igreja, uma bênção. A irmã Terezinha, irmão Brito, estão conosco. A Elisângela Santos, o João Eduardo Duarte, sejam muito bem-vindos, certo? Nós temos também o Francisco Souza Moura, o Yuri, que é um filho do meu coração. Que Deus te abençoe, meu filho. Muito obrigado por estar acompanhando. Diácono Isaías também, que apareceu por aqui para participar. O Clébio, que também é um filho do meu coração, foi gerado aqui e continua dando frutos. Louvado seja Deus pela sua vida. Então é isso, meus amados. Queremos agradecer a presença de vocês. Também a pastora Ana Paula está nos acompanhando. O Samuel Evangelista. Muito obrigado pela presença de cada um. Queridos, nós temos alguns comentários aqui dos irmãos. Quero só fazer menção, ok? Vou pular alguns. O presbítero Igor, que coisa boa. Nós temos o Edson, bem-vindo ao Espírito Santo em nossas vidas, que bênção. Nós temos aqui a irmã Luísa, Vanderlei da Silva Pereira, uma bênção, pastores, muito bom esclarecimento, amém, querido. Que Deus continue nos ungindo e nos abençoando. O Antônio Elisandro, boa noite, pastores, um bom tempo, o Senhor nos instrua através de vocês. Nós estamos buscando todo subsídio para que nós possamos ser um instrumento de bênção na vida de vocês, ok? Pastor, quero só mandar um abraço aqui também para o pastor Roger Vânio, também está aqui nos acompanhando. Um abraço, pastor Roger.
Deus abençoe sua vida e de toda a sua família. Olha, pastor Carlos Marque, nosso amigo de teologia. Que bom, Deus nos entregou tudo prontinho, é só ler as escrituras sagradas. É isso mesmo, querido. Exatamente. Que Deus abençoe as nossas vidas. Pastor Marcos, da 302, também está com a gente. 202, está conosco aqui. E como que a gente conclui, pastor, então? Acho que a gente já chegou a um consenso, né? Aquilo que a gente estava falando. Eu penso que o resumo da ópera, pastor, assim como nós temos pessoas boas e ruins, nós temos tecnologias boas e ruins. Certo. Se o senhor discordar de mim, Verdade, me corrija. Concordo plenamente. Dentro dessas tecnologias que são viáveis para o povo de Deus usar, eu acredito que nós temos a bênção de Deus, para que possamos utilizá-las com sabedoria, mas que a utilização das tecnologias não substitui os relacionamentos, a comunhão dentro da igreja. Então eu penso, meus irmãos, que nós temos que nos preparar para esse retorno, porque nós nos esquecemos muito facilmente das coisas e nós temos a característica de nos acostumarmos muito fácil com o que é confortável. Então, minha maior preocupação são aqueles que, depois da pandemia passar, vão querer ficar congregando no teleculto em casa. Não faça isso, meu irmão. Então, como resumiu bem o pastor Wellington, nós chegamos a esse consenso também, é o pensamento meu, certo? Não substitui, nada substitui o relacionamento pessoal. Então, participe, esteja presente. E assim, eu acho que esse período, pastor, eu tenho convicção disso, que esse período serve para provar a nossa fé também. Provar a nossa fé Para também. provar a nossa fé. E acima de tudo, nós precisamos demonstrar que nós amamos a Deus. Que nós amamos a Deus acima de tudo. E que, seja quais forem os períodos que nós vivemos em nossa vida, acima de tudo isso estará o Senhor. Acima de tudo isso estará o Senhor. Então não troquemos o nosso relacionamento por Deus. Vou usar a ilustração lá de Esaú e Jacó. Não troque lá a bênção da primogenitura por um prato de lentilhas. Não troque uma sopa, né? Porque você vai comer e daqui a pouco vai ter fome de novo. Mas o relacionamento com Deus, não. Então, aproveite esse período e quando você tiver a possibilidade de estar na igreja novamente, que isso sirva para impulsionar a tua fé e o teu relacionamento com Deus. Motivar. Valorize a presença de Deus. Valorizar a possibilidade de estar na igreja. Pastor Vandenberg, que bom, querido, lá de Padre Bernardo, um abraço, pastor. Queridos, nós vamos nos encontrar novamente domingo pela manhã, na Escola Bíblica Dominical, né? Isso aí é certo, é de praxe. Eu estou pensando em propor ao pastor Leonardo que nós façamos um culto só, em conjunto, no domingo. À noite, em uma das igrejas, não sei se lá na 509 ou na 202, mas que façamos apenas um culto. E o que eu queria saber de vocês? Eu queria que vocês participassem mais no sentido de nos darem temas para que nós possamos estar debatendo. Mas isso precisa ser antecipado. Então, raciocinem, coloquem temas para que nós possamos... Até sexta-feira. Até sexta-feira nós vamos estar recebendo e aí a gente vai escolher um tema. Podemos fazer nesse mesmo formato que nós fizemos aqui, né? Outra coisa que é interessante, queridos, eu penso que a tecnologia, ela também não substitui a nossa fidelidade. Existem verdades que são absolutas. Continuem dizimando, continuem ofertando. Apesar das igrejas estarem fechadas, eu falei isso no domingo, nós temos contas que são permanentes. Isso em todas as em igrejas. Todas as igrejas, precisam serem pagas. Ok? Então continuem devolvendo o seu dízimo, continuem sendo fiéis, dizimando e ofertando ao Senhor. Nós vamos aguardar que vocês nos mandem, através desse próprio link, né, de transmissão, ou através dos comentários. Vocês podem fazer os comentários aí. Pode ser no comentário aí do Facebook, no direct do Instagram, ou no YouTube.
onde vocês acharem Ou até melhor. mesmo no grupo de WhatsApp, No grupo, ou individualmente. Ou se você quiser mandar individualmente, para da maneira que vocês acharem Isso. melhor. Até sexta-feira, nós estaremos analisando os temas que forem propostos, para que nós possamos estar abordando esses temas no nosso culto de domingo. Ok? Amém. Eu quero convidar vocês para orarem junto conosco, encerrar esse trabalho. Vão na nossa página do YouTube, Adete Recanto 202, façam a sua inscrição. A Adete Recanto é a nossa página do Facebook, Instagram, Adete Recanto 202 também. Façam a sua inscrição. Inscreva-se também na Inscreva-se página no nos Facebook canais. aí da 509. 509, ok? Adete 509 Adete. Isso. Encontra no Para a Facebook. gente poder estar juntos, ok? Queria que você fechasse seus olhos, quero fazer uma oração. Quero agradecer a presença do pastor Eu que agradeço. Leonardo. Obrigado, Viu, pastor. obrigado, meu querido. Coisa boa. Eu sabia que Deus ia realizar algo especial. A gente ainda não tem uma dinâmica, né? Nós não somos profissionais nessa área, né? Não é a nossa área é pastor. Nossa área é pregar e cuidar de gente. Mas a gente vai, como eu falo sempre, buscando as melhores ferramentas, os melhores meios e o aperfeiçoamento para melhor cuidar de vocês. Hein? Feche seus olhos. Obrigado, Caiene. Obrigado aos meus filhos. Hein? Lucas, Luísa, minha esposa, a pastora Lucimar. Vocês são excelentes. E sem vocês, nada disso também seria possível. Ok? Feche seus olhos. Recebe essa oração em nome de Jesus. Senhor Jesus, Deus amado, eu entro, Pai, em Tua presença nessa noite. O meu coração transborda de alegria, Senhor, porque eu tenho plena convicção de que a Tua vontade está se cumprindo através das nossas vidas. Senhor, perdoa os nossos pecados. Nós somos pecadores, nós cometemos pecados, erramos, mas nós buscamos em Ti remissão, Senhor, para os nossos pecados. Nós buscamos em Ti perdão, Senhor, e salvação para as nossas vidas, para o nosso futuro, Senhor. Deus amado, nos dá a possibilidade de interceder por cada um dos homens, por cada uma das mulheres, Senhor, que ainda estão aí participando, Senhor, deste processo de aprendizado, deste processo de crescer em graça, de crescer em conhecimento. Abençoa a vida de cada um deles. Senhor, esta é a nossa oportunidade como sacerdotes da Tua palavra, ministrar cura. Vai visitar aqueles que estão enfermos, Espírito Santo, pelo poder do nome de Jesus, e leva a eles cura e conforto nessa noite. Supra a necessidade, Senhor, de cada um dos necessitados, aqueles que estão sem trabalhar. Abre as portas, aqueles que estão passando, ó Pai, provações nesse período de isolamento. Abre, Senhor, os celeiros, alimenta-os, provê todo o sustento necessário, Pai, para que eles sejam abençoados, Senhor, para que eles sejam realmente glorificados através da Tua palavra, atendidos, Senhor, pelo Teu Espírito. Deus amado, nos dá força, nos acrescenta fé de uma forma especial, Pai, e que nós possamos vencer, Senhor, esse período de provação, esse período, Senhor, único que nós estamos passando. Eu repreendo essa enfermidade, esse vírus, Senhor, no nosso país. Eu unjo, Senhor, a cabeça de cada um daqueles, Senhor, que estão, ó Pai, voltados à Tua palavra. Derrama a Tua unção em cada um deles. Abre os nossos olhos, os nossos corações, Senhor, e que nós possamos prosseguir, Pai, em fé, para o cumprimento da Tua palavra, dos Teus planos. Que a Tua misericórdia e a Tua graça seja sobre nós todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Ministra as bênçãos para nós, pastor. Bem, querido, aí onde você está, aí no seu lar, estenda aí as suas mãos e receba mais uma bênção da parte do Senhor. O grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito do Senhor permaneça no lar e no coração de cada um, não apenas agora, mas para todos sempre. Que todos digam Amém. Deus te abençoe. Te abençoe. Um grande